inicial e aí você Ok, começa a apresentação. isso mesmo. Quem gostaria de fazer a prece? Tem alguém que gostaria? Eu eu faço. Vai lá então, Antônio. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer mais uma vez a Deus por estarmos aqui reunidos para estudar um pouquinho mais dessa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos conforta o coração, nesses momentos difíceis que estamos vivendo, todos nós, nesse confinamento, que nós possamos, nesses momentos, na noite de hoje, estarmos com o nosso coração, com o nosso pensamento ligados no estudo de hoje, enviando boas energias para o Alex, que vai nos brindar com aquilo que ele tem estudado e que preparou esse capítulo, esse estudo com tanto carinho para nós. E abençoa-nos, Senhor, abençoa os nossos lares, abençoa todas aquelas pessoas que, de alguma forma, são tocadas por alguma doença, principalmente por esse vírus, que a tua luz, que a tua paz as envolva nesse momento. E queremos pedir a tua permissão para iniciar mais uma reunião. Que assim seja. Que assim seja. Bem-vindos a todos, então. Antônio, eu vou esperar você parar de o share que eu começo o meu. É verdade, esqueci de falar. Tá contigo. Ok, vamos lá. Enquanto o Alex compartilha, a gente vai fazer igual a gente fez das outras vezes, não da semana passada, mas das outras vezes. Quem tiver questões, perguntas, escreve aí no chat e aí no final a gente separa um tempinho para poder responder as perguntas. Senão a gente não consegue terminar a palestra da semana passada, a gente não conseguiu terminar. Então, se quem tiver pergunta, vai colocando aí o que acha interessante, importante, e a gente vai comentando no final, tá? E lembrando que hoje a gente tem o nosso estudo também do Livro dos Espíritos, após a palestra do Alex. Ok? Olá, Mara, seja bem-vinda também. Thaís, João. Olá, desculpe o atraso. Oi, gente, bem-vindos. Eu estou procurando aqui a tela. Você está ouvindo, Mara, a gente? Tá tranquilo? Deixa eu ver se é essa. Acho que a Mara não... Ah, vocês estão me vendo? Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Bom te ver. Igualmente. Boa noite. Estão vendo? Estamos vendo já a apresentação, Alex. Está tranquilo. Tá vendo? Ok. Estamos sim. Ótimo. Então, vamos lá. Bem-vindos a todos, então, mais uma vez. Como o Antônio estava falando, teremos hoje então, a apresentação desse capítulo do EAD e também teremos os estudos do Livro dos Espíritos, que hoje temos uma estreia, né, que o João Alfredo vai fazer a apresentação do Livro dos Espíritos hoje. Opa! Lindo! É isso aí, vamos tentar, né? Opa! Agradeço muito aí a colaboração dos irmãos. Acho que todos que estão aqui estão preparados, são muito assíduos, muito estudiosos. Então, me avisem, como eu falei na outra reunião, se vocês quiserem apresentar alguma coisa, me avisem. E nós vamos então agora dar início à primeira parte. Então, esse é o EAD, o estudo aprofundado do Espiritismo, que nos traz muitas reflexões sobre as parábolas de Jesus, sobre as passagens de Jesus. Então, a gente já falou sobre as parábolas, já falamos sobre os milagres, e agora estamos nessa parte de falar os atos cotidianos. Então, quais lições que a gente pode tirar dos atos cotidianos de Jesus? Então, nesse caso aqui, é o chamamento dos apóstolos. Então, você imagina como será
que Jesus chamou esses apóstolos para convidá-los para serem apóstolos do seu reino? Será que ele já conhecia eles antes? Foi fazendo uma amizade para tentar convencer eles depois? Será que ele convidou ele para a casa dele primeiro? Será que ele abordou o tema assim com mais cuidado para ver se eles iam aceitar ou não? Será que ele teve que convidar várias vezes, assim, durante um mês, até insistir até ver se eles queriam? Como será que foi? Jesus fez esse convite, né? Jesus aí que no Espiritismo a gente sabe que ele é o governador espiritual do planeta. E ele ajudou, inclusive, segundo ali o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, inclusive na formação do planeta. Então é um espírito crístico que teve aí essa como obra juntamente com o Criador, sendo co-criador como todos nós somos, mas ele é mais um nível um pouco mais elevado que a gente. Ele ajuda a criar planetas. Então, ele depois de muito trabalho, como descreve no Emmanuel, no livro do Emmanuel, muita dedicação para que aqueles elementos primitivos e descoordenados pudessem ter uma direção e pudessem formar algo inteligente e harmônico, como a gente vê hoje, que foi a natureza, desde os primórdios. Ele não descansou. Ele se dedicou muito para conseguir dar um encaminhamento para a formação do planeta. E depois, num determinado momento, houve uma reunião de espíritos muito elevados nas cercanias do planeta para decidir a vida dele. Então, uma das reuniões foi para a formação do planeta. Então, acho que foram 2 ou 3 ocasiões que esses espíritos crísticos se reuniram aqui por perto para decidir coisas do planeta. A primeira foi da formação do planeta e foi decidido, e a segunda da vinda de Jesus para o planeta. Então ele se encontrava com esses seres angélicos de luz. E outra, temos notícias mais recentes, seria para ter dado uma moratória para o nosso planeta, se a gente conseguisse não se autodestruir. E essa moratória, inclusive, era até o ano de 2020. Então, é interessante que algumas mensagens nos trazem sobre essas notícias aí, de que a gente conseguiu um méritozinho para não se autodestruir. Tivemos aí uma pandemia global para não deixar de nos acordar sem ter efeitos destrutivos de regressarmos muitos anos, né, na nossa evolução. Mas vamos lá, que eu gostaria de ler com vocês, gente, temos aqui sobre como foi esse convite. E temos a Bíblia, mas temos também no Espiritismo um livro chamado Boa Nova. E no livro Boa Nova é como se fosse aquela conversa dos bastidores. Então a Bíblia é a apresentação formal e o Boa Nova é tudo que aconteceu ali nos detalhes, que graças à maravilha que é termos acesso ao Espiritismo, à mediunidade sensível em nome de Jesus, temos o privilégio, a oportunidade de ter acesso a alguns arquivos do plano espiritual que detalham mais a vida de Jesus e como as coisas se passaram, os quais podemos usar como lição para a gente. Então aqui está o trecho bíblico. Depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E Jesus, andando ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes.
e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, seu pai, seguiram. Então, já aqui a gente observa tantos elementos interessantes. Alguns deixaram seus negócios, alguns deixaram, se levantaram, observaram, estavam tecendo organismos de evolução para o planeta, mas naquele momento eles trabalhariam diretamente com o mestre. E foram em frente. Tendo explicado, gente, sobre o Boa Nova, eu gostaria de ler com vocês o capítulo inteiro, porque é maravilhoso. Não há como substituir, não há como resumir, eu até queria. Mas eu gostaria de ler com vocês o capítulo completo, porque dá o entendimento do que Jesus estava fazendo antes, o que é muito interessante, e do que e como termina a história também. Antônio, acho que tem alguém que mandou alguma mensagem no chat aí. Eu vou deixar você tomar conta dessa parte, por favor, amigo. Então, vou começar a leitura. A gente pode ler um pouco cada um. Talvez a gente pode revezar. Vocês, por favor, se ofereçam, quem quiser ajudar. Então, nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista. Olha como é que começa esse capítulo que descreve a chamada do reino. Começa no começo da missão dele. Então, como Jesus começou a missão dele? Ele foi se ver com João Batista, aquele que lhe anunciou. Foi se encontrar com a origem, como ele mesmo falou, dos nascidos de mulher, João é o maior. Ele foi se encontrar com seu primo João Batista. No deserto triste da Judéia. Então, onde que eles foram? Se encontraram numa festa, se encontraram num churrasco. Aí o papo era diferente, né? João Batista era um ascético, ele tinha costumes muito rígidos. Eu acredito, na minha opinião, que eram até mais rígidos que os de Jesus, porque era o estilo dele, o estilo da missão dele também. Então, ele estava lá no deserto fazendo jejum. Então, Jesus queria se encontrar com ele, tinha que ser nessas condições, né? Então, ele foi lá passar uns dias com João. Então, ele passou uns dias lá no deserto, em jejum, naquele sol ardente do deserto, lá perto do sol, das areias ardentes da Arábia, e passaram uns dias lá junto, né? Então, em plena natureza, no campo ríspido do jejum, da penitência do grande precursor, que é João Batista, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e águas entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Então, espera só um minutinho. Desculpa, gente. Então, Jesus foi lá se encontrar com ele. Eu fico imaginando os papos ali entre Jesus e João Batista, né? Passou um tempo lá no jejum e no deserto e foi para Jericó. Foi para o oásis de água e de verdura, como diz aqui. E de lá ele se reabasteceu fisicamente, né? E continuou a sua peregrinação para Jerusalém. Que eram, por sinal, peregrinações muito pesadas, né? Vamos então para o próximo slide. Passo por Jerusalém buscando... espera só um pouquinho. Desculpa que eu vou ter que... Talvez eu pulei um slide aqui, só um minutinho. Eu pulei um slide, desculpa, eu vou dar uma olhada, eu vou ler aqui do lado e depois eu venho para esse aí. Só um minutinho. Aí, ao cair da noite. E aí, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado
por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse. Mas Hanan, que seria mais tarde o juiz inclemente da sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho: Galileu, que fazes nessa cidade? Então, Jesus estava lá, alguns pensadores ociosos, aqueles que gostavam de refletir muito, mas que não estavam realmente praticando a lei divina, realmente estavam buscando outros interesses. Mas eles se sentiram profundamente atraídos pela figura de Jesus e perguntaram para Jesus, falou: o que esse homem está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Então imagine o que Jesus respondeu quando perguntaram para ele, né? Galileu, que fazes na cidade? O que vocês acham que Jesus respondeu? Então a resposta de Jesus foi simplesmente, né? Se for a gente falava: eu vim aqui, estou em Montreal para buscar uma experiência de vida diferente, uma qualidade de vida melhor, para trabalhar em determinada empresa, né? Jesus estava... rolê? Tô dando um rolê aqui por aqui. Ô, Roberto, tá aí, tudo bom? Tudo bem, desculpa atrás. Imagina. Então, o que será que Jesus falou que ele estava fazendo ali na cidade? Então, o que está no próximo slide aqui, ele fala: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. E aí o juiz falou: reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que você pensa que isso venha a ser? Aí Jesus respondeu: esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Aí o juiz: obra divina em tuas mãos? Revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo, porque Jesus era uma pessoa simples, que aparentava uma simplicidade. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros, aí, ou seja, vai fundar um reino. Como que ele vai fundar um reino? Vai ser um reino? Então, é essa a parte que ele se apegou mais, né? Você conhece algum príncipe? Você conhece alguém muito importante para conseguir fundar um reino? Então, aí Jesus, com quem que você vai contar para isso? Aí Jesus falou: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina? Já viste alguma estátua perfeita modelada em farinha de lama? Quer dizer, procurou humilhar o mestre Jesus, falando que para vir de toda parte só pode ser os ignorantes, que estão em toda parte, e você vai edificar em cima do quê? Do nada? Já viu alguma estátua nobre ser edificada na lama? Por isso que ele falou para Jesus. E Jesus respondeu o seguinte: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Ou seja, os centros culturais. Será que ele tinha alguma ligação com esses centros culturais para poder, né, fazer afirmações tão ousadas? Achando que ele não teria e que seria mais uma humilhação. Aí Jesus respondeu: conheço o amor e a verdade, diz Jesus convictamente. Aí ele perguntou de novo: tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanan inquieto. E Jesus respondeu: sei qual é a vontade de meu Pai, que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo,
demandou a torrentona em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes, alguns minutos de internar-se pelas estradas, banhadas de sol, a caminho da sua Galileia distante. Então, no dia seguinte ainda estava lá Jesus. Não desistiu, não desanimou, sabia o que queria, entendia o que estava no coração dos homens e deu continuidade à sua tarefa. Mais para a próxima. Daí, algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Canaã, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Então ele foi indo, ele continuou a fundação do seu reino. Então o que ele precisava? Foi irônico o que o juiz lhe perguntou, mas realmente ele precisava de colaboradores. E essa foi a primeira coisa que ele foi fazer. Então ele foi para Cafarnaum, meio que acho que sentindo talvez a presença desses amigos que ele já devia ter combinado de lhes ajudar na tarefa, né? E em breves instantes ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. A manhã era bela. No seu manto diáfano de radiosas neblinas, as águas transparentes vinham beijar os eloandros da praia, como se brincassem ao sopro das virações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Então, olha o clima que o mestre encontrou, aqueles que seriam os colaboradores primeiros do seu reino, da implantação do seu reino na terra, que era, na realidade, do coração dos homens, mas precisava de semeadores de corações. Então, os encontrou nesse clima de pura alegria. Muita inocência, muita alegria. E aí, como que ele se apresentou a eles, né? Então, chegou Jesus para eles e falou, com amizade: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Então a gente estava até brincando, como será que ele se apresentou? Como será que ele... Então foi assim que ele se apresentou para eles. Ele já os conhecia? Provavelmente não. Provavelmente de ouvir falar ou de conhecer de alguma forma, mas não, talvez não diretamente. E aí, ele simplesmente se limitou a falar isso. Venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. E aí, como é que vocês acham que eles entenderam isso? Eles compreenderam o que Jesus falou? O que vocês acham? Vocês vão ver pela resposta dele que eles não tinham nem ideia do que estava falando. Mas, olha a resposta deles. André lembrou-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, contemplava enleado, mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: seja bem-vindo. Jesus então lhes falou docemente do evangelho, com o olhar encendido de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago, a observar de longe os três, André, manifestando sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: o rei, mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Então essa foi a primeira observação sobre esse reino que um dos apóstolos futuros fez sobre o que Jesus falou para eles. Mas tem só umas casinhas ali, como é que tem um reino aqui? Reino é uma coisa, né? De rei, uma coisa importante. E aí o Pedro, como que fosse o mais esperto dos dois ali, né? Ele falou, como se a boa vontade devesse suprir as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las a todas. Então ele falou, né? Corrigindo ali o que o amigo falou e falou, não,
mas tem muito mais que isso que você está vendo, tem mais casa aí. E aí, isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno, como se adiasse com prazer as suas explicações, para mais tarde inquiriu generosamente: querem ser meus discípulos? Então, olha que interessante aqui. Dava para perceber claramente que eles não tinham compreendido o que era. Mas Jesus, assim mesmo, fez a pergunta. E olha o que eles respondem. E quanto tempo que eles demoraram. André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava do âmago do espírito, e sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. E Jesus os abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostraram admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores, o mestre, acompanhando de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para a cidade de Cafarnaum, onde se erguia a intendência Antipas. Mas só para comentar aqui, então vocês repararam, não foi tanto naquele momento o intelecto, eles se moveram pelo coração primeiro. Então, eles, primeiramente, foram pelo que eles sentiram de Jesus. Então, eles sentiram algo muito maior do que eles, né? E daí eles decidiram ir com Jesus. Deixa eu só achar aqui para ver se eu... Jesus os abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores, o mestre, acompanhado de ambos e de grandes grupos de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? Então ele foi lá dentro do prédio do governo, lá, chique, tudo. Já foi com eles, com esses dois, já foi. E o interpelado fixou sem surpresa. Ele já foi indo e já foi os dois juntos, já foi um monte de gente curiosa, falando: nossa, o que está acontecendo aqui? Acho que as pessoas em volta deviam sentir uma energia diferente. Está acontecendo alguma coisa aqui. E vai os curiosos atrás, já foi com os novos discípulos, direto para o trabalho de Levi. Foi lá no trabalho dele e falou para ele: que fazes tu, Levi? O interpelado fixou com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo do seu olhar, respondeu sem demora: recolhe os impostos do povo devidos a Herodes. Na lata, Jesus falou: queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Você imagina, entra uma pessoa que você nunca viu, ou talvez já ouviu falar, ou talvez por acaso se conhece de algum lugar, mas não sabe de onde, e fala assim: quer vir comigo para recolher os bens do céu? E você responde assim, você vê uma coisa dentro de você que você fala: Senhor, estou pronto. Então o que era isso? Isso, a pessoa reconhecer, Jesus tinha tal poder de amor, de doçura e de grandeza espiritual, que ele sabia que mesmo a pessoa encarnada naquele esquecimento que a nossa reencarnação nos põe, um esquecimento, quase que numa letargia, muitas vezes, dependendo do que a gente faz aqui, ele sabia que acordaria as almas. Então, ele os acorda para as promessas que eles tinham feito antes. Então vamos, disse Jesus e abraçou-o. Em seguida, um numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina,
esclarecendo que a adesão desejada era do coração sincero e puro. Para sempre as claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Então ele expôs a doutrina dele e falou: a única adesão que eu preciso de vocês é o coração sincero e puro. Não é nada mais que isso. Não é uma grande divagação, nem uma grande raciocínio. Inicialmente, o que ele precisava é isso, um coração sincero e puro, né, com vontade. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos presas que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejasse senti-lo, e na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos pecadores com homens analfabetos e simples, que haviam acorrido ansiosos por ouvi-lo. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Hanan, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes, os pecadores, seriam em suas mãos o material de base para sua construção eterna e sublime. Converteria toda miséria e toda dor num cântico de alegria. Tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo o escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um desdobramento de luz, e bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Então, assim, termina esse primeiro capítulo, que é o capítulo 3 do Boa Nova, mostrando essa peregrinação de Jesus. Foi até João Batista, passou pelo diálogo, que perguntam para ele: o que você está passando aqui para fazer? E ele fala: vim inaugurar o reino de Deus. Aonde? No coração dos homens. E aí, chega para esses homens alegres e quase infantis, de tão puros, de tão coração tão alegre e puro, e eles convidam, e eles aceitam. É assim, o reino de Jesus é assim. E eles se abraçam com muita alegria, como se já se conhecessem, e já se conheciam, né? A gente sabe. Se abraçam com profunda alegria. E aqui foi no chamamento de Tiago e João, né? Fala: filhos de Zebedeu, chega lá, desejarias participar das alegrias da Boa Nova? Esse aqui é o outro chamamento. Então Jesus chegava diretamente ao coração, e ele não tinha rodeios, não precisava convencer, ele simplesmente falava diretamente à alma. E os dois falavam: mestre, mestre. Ficavam felizes, como se fossem irmãos bem amados que se encontraram depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo. Fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura da sua união perene no futuro, das esperanças com que deveriam alcançar o reino do porvir, proclamando as belezas do esforço pelo evangelho do reino. E aí os dois rapazes, que eram de comportamento, temperamento apaixonado, tinham as almas muito carinhosas e sinceras. Então João tomou
das mãos do Senhor e beijou-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproximou-se do Messias. Ele colocou a destra sobre os ombros em amoroso transporte. Então, desculpa a longa leitura, gente, mas eu queria muito compartilhar com vocês esse maravilhoso toque divino que é esse livro, que nos transporta um pouco para essa situação tão maravilhosa e sublime que é Jesus, dando início ao seu apostolado, conversando com esses primeiros irmãos, com esses apóstolos, e como que foi isso, né? Então, para a gente refletir um pouco no tema, eu joguei algumas coisas aqui que me vieram à mente para a gente refletir sobre o chamado que Jesus nos faz. Jesus não nos chama para o seu reino? Será que foi só naquela ocasião que ele chamou? Será que ele está sempre a nos chamar? Então, como que Deus nos chama a participar de seu reino, né? Então, vemos aí a natureza. Se a gente olhar para a natureza, tivermos ocasião de tomar um pouco de contato com a natureza, a gente vai sentir a brisa, o sol, ouvir os passarinhos cantando. Aqui no Canadá a gente vê isso, né? No Brasil a gente nem nota, que é tudo tão normal, né? Mas aqui, a hora que depois que termina o inverno, começa a voltar, derrete as neves. Eu estava falando com meus parentes lá, né? No Brasil, que aqui o barulhinho da água escorrendo é uma coisa preciosa aqui, quando termina o inverno, né? Porque a gente ouve aquela aguinha escorrendo, é porque está derretendo, vai vir o sol, causa aquele alívio. Então a natureza é grande convite também de Deus para as nossas almas, né? O trabalho, por que não? O trabalho é um convite à produtividade, é um convite à nossa parte na sociedade. Aliás, todas as nossas responsabilidades, né? E para treinarmos, até isso está no Evangelho, se não me engano, ou no Livro dos Espíritos, que tem dois propósitos que a gente vive, né? Para a gente evoluir e para treinarmos com essa evolução na Terra. Por que a gente reencarna? Através desses trabalhos, a gente exercitar a nossa parte na criação. Que todos nós temos uma parte a executar na criação, né? As artes que nos inspiram tanto. Aliás, falando em arte, a mediunidade que é incessante, né, de variadas expressões na nossa vida. A gente está sempre em contato com o plano espiritual, através das artes, através dos nossos pensamentos. Somos todos médiuns, porque temos a possibilidade de refletir junto com os amigos espirituais. A humanidade, a vida em sociedade, a vida em família. Então, tudo convites, né, de Deus para o seu reino. E, finalmente, até a própria palavra de Deus, a pregação na nossa vida, com a nossa própria vida, os nossos esforços. Então, tá aí umas reflexões. E voltando aqui para o texto do material de estudo, André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Então, temos aqui alguns verbos, olha só. Vamos refletir um pouco nesses verbos que nos chegam através dessas palavras. Então, André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Então, como que nós podemos, finalmente, chegar a nos movimentarmos em relação ao reino de Deus? Às vezes, precisamos fazer algumas coisas. Às vezes, algumas coisas estão nos separando do reino de Deus. Porque o reino de Deus é de muita alegria. É efusivo de alegria dos nossos corações. Claro que Jesus falou que a felicidade não é desse mundo, mas se tem algo mais próximo da alegria nesse mundo, é aquilo relacionado com o reino de Deus. Às vezes requer uma resignação, às vezes requer uma reflexão, às vezes nos requer deixar algumas coisas para trás para podermos abarcar outras coisas. Então aqui André e Tiago, eles deixam as redes para acompanhar o Salvador. Às vezes o trabalho é o que nos leva, põe nos trilhos da vida, acredito que sempre é. Mas em alguns momentos, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Se a pessoa
está sem conseguir sair de um ciclo puramente material por várias encarnações. Às vezes ela tem que passar por certas coisas. Então você vê, às vezes a gente acha que está um tempo sem trabalho porque não é capaz, porque está com dificuldade. Às vezes Jesus está dando uma oportunidade para a gente de refletir e até elevar o pensamento ao nível da resignação para podermos dar um próximo passo espiritualmente falando. Porque o trabalho e a vontade de ser produtivo está dentro da gente e todos nós vamos realizar isso, mais cedo ou mais tarde. Mas olha só, no caso de André e Tiago, eles deixaram as redes para seguir o nosso Salvador e até hoje estamos aqui falando deles. Ou seja, abraçaram uma missão muito maior. Mateus levanta-se para segui-lo. Então isso é uma coisa que a gente tem observado muito em Jesus, que existe um esforço nosso a ser feito. Jesus observava, olhava, você quer vir? O que você quer fazer? E aí ele vai e levanta-se. Então tem o nosso movimento que Jesus nos dá a oportunidade de fazer. Nos levantarmos e segui-lo. Os paralíticos retomam a saúde que se erguem e andam. Então primeiro, às vezes, temos que retomar nossa saúde espiritual para podermos erguer e andar. Lázaro atende ao chamado e levanta-se do sepulcro. Às vezes nos movimentamos na vida, né, gente? Como que mortos espiritualmente. Não estamos vibrando no nosso melhor, não estamos fazendo, estamos um pouco automatizados às vezes. Então, às vezes estamos um pouco sem aquela grande inspiração, certas características do nosso espírito podem nos elevar muito mais, sermos muito mais felizes. E, às vezes nos movimentamos como que mortos espiritualmente. Então aqui o Lázaro ele tirou do sepulcro uma vida maior. Ele acordou para a vida. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Ele se levantou e Paulo tinha certas barreiras do orgulho, certas coisas que ele realizou. Paulo é o arquétipo da transformação, do homem pecador que se transforma para uma vida maior, né? Então, Paulo precisou de um esforço maior, de um esforço assim absurdo da vontade para romper espessas barreiras que ele havia construído antes. Mas ele aproveitou da experiência anterior, foi fiel a seguir a Deus e bravamente transpôs todas essas barreiras e, muito ao contrário, as transformou numa determinação absurda de levar o evangelho por todas as partes. E é muito ao trabalho dele que estamos aqui falando de Jesus. Então, numerosos discípulos do evangelho, eles acordam de sua noite de ilusões terrestres, erguem-se para o serviço da redenção e demandam os testemunhos santificantes no trabalho e no sacrifício. Então, alguns de nós será um sacrifício, outros de nós será preciso acordar, outros entre nós aqui precisaremos abandonar algumas coisas, sair do sepulcro criados por nós mesmos, né? E aí cada um tem uma barreira e tem um caminho para o Mestre. Todos precisarão de uma disposição para tal intento. Gente, fica à vontade de me interromper, conversar um pouco antes da gente partir para os slides finais, que eu acho que só tem esse mais um. E aí a gente pode conversar um pouco. Então, uma outra coisa que Jesus via, ele viu, passou lá e fez como aquele juiz que falou, esses pescadores aí não vão ser capazes de erguer nada nessa terra aqui. Coitados, são ignorantes. Não, ele foi lá e convidou esses pescadores ignorantes para ajudar a fundar o reino de Deus na terra. Porque conhecia o quê? Muito além das aparências. Conhecia o coração deles, conhecia características espirituais deles. Então Jesus é assim que ele nos vê. Às vezes a gente mesmo, olha que pecado, a gente se julgar
pelos moldes da terra. A gente se julgar pelos moldes que nos impuseram na terra, que de uma forma ou de outra são espíritos inferiores que aqui se encontram, tentando o domínio, a ambição, ensaiando coisas, formas de evolução um pouco mais longas na caminhada evolutiva, porque se entregam a enganos, a ilusões tremendas. E às vezes a gente corre o risco de se medir pelos valores desses espíritos, que estão muito enganados, muito iludidos. Olha como Jesus fez. Ele enxergou ali o coração daqueles discípulos e até hoje estamos trabalhando na base que eles construíram aqui. Então, que possamos às vezes lembrar, que nos vermos e lembrar como Jesus me veria. Olha o tanto de coisa que ele veria que somos capazes de fazer, que às vezes nem a gente sabe. Então, o amor do Mestre se põe em contato com o nosso eu. Então, a gente tem que se contatar com Jesus, se colocar nesse contato de amor com Jesus, para a gente poder se despertar numa oração, numa confiança. Nas dificuldades, a gente se entrega e confia no Mestre, pede com bastante fé, com bastante devoção, e o Mestre entrará em contato com os nossos corações. E aí a gente vai poder se ver dessa forma diferente que Jesus nos vê. O contato com o Mestre, então, foi essencial para despertar-lhes os compromissos assumidos anteriormente. Um outro ponto aqui, que o Livro dos Espíritos nos traz, é que a missão dos Espíritos tem sempre o objetivo. Então a gente fala, mas espera aí, isso aí são os discípulos, os apóstolos de Jesus que nós estamos falando. Por isso que Jesus via algum valor neles. Mas aí que nos enganamos. Olha as reflexões que nos traz esse parágrafo. A missão dos espíritos tem sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens encarnados, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, às vezes mais amplas, às vezes menos, mais ou menos especiais, às vezes uma missão muito especial, às vezes uma missão aparentemente comum, e de velar pela execução de determinadas coisas. Ou seja, isso inclui nós. Nós que estamos aqui falando, nós que estamos aqui buscando, todo mundo. Os que não estão também. Toda a humanidade está inclusa nesse parágrafo. Porque cada um tem uma missão mais ou menos especial para fazer. Alguns têm a missão de passar por cima do seu orgulho, que já é uma missão mais avançada. Então, se vocês estiverem sofrendo, amigos e irmãos, dificuldades na vida, coisas que nos fazem, às vezes, chorar, às vezes achar que está muito difícil, olha, veja que isso pode ser um prêmio. Pode ser que Jesus confia na nossa capacidade maior de superarmos, por exemplo, o orgulho que nos corrói a existência por tantos séculos. Já pensou se a gente está num momento que a gente pode realmente mudar? Já pensou se a gente se programou de tantas experiências, de tantos sofrimentos e tantos enganos? Já pensou se a gente está num momento de despertamento espiritual verdadeiro, depois de tantos séculos, milênios de engano? Podemos, às vezes, estar nesses momentos de despertamento. E o despertamento, precisamos contar, amigos e irmãos, com certas aberturas de nosso coração, que Jesus e Deus se utiliza para chegar ao nosso coração. Então, de uma forma ou de outra, temos uma missão especial a fazer, especial no sentido de só a gente pode fazer, porque a nossa personalidade, naquele momento, com aquelas pessoas, com aquelas situações, só a gente pode fazer. E Jesus. E se a gente não fizer, vai ficar sem fazer, porque ninguém mais vai poder fazer igual a gente. Então, terminando aqui,
no nosso último parágrafo sobre o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a irmandade dos homens. São os homens, todos irmãos. Você imagina um dia, igual o John Lennon falou, né? Imagine all people dividindo o mundo inteiro. Então, imagine. Aquela música é linda. Então, você imagina o mundo inteiro sem fronteiras, todos os homens irmãos, todos felizes, sem o aguilhão da ambição desmedida, mas todos trabalhando juntos e felizes. Isso aí é uma coisa que nós vamos chegar. Não falta muito não, gente. Eu acredito que estamos aí alguns poucos séculos disso, talvez até menos. E é a irmandade, é o reino de Deus. Então, o reino de Deus é a luta de nós mesmos para nos afastarmos do egoísmo e do orgulho. São os esforços do cristão em expulsar esses males de nossos corações que nos amarram à terra e às nossas mazelas. É o auxílio mútuo, é a criação de conexões mais fortes na humanidade entre os irmãos. Então, Cristo não enviou substitutos. Esse é um outro ponto que a gente tem que sempre lembrar. Ele não enviou alguém lá, vai lá, morre na cruz lá para mim, porque essa parte é meio complicada aí. Então vai lá e que alguém tem que dar o exemplo. Não, ele mesmo veio, o criador do nosso orbe, esse que já criou a casa para a gente. Depois ele falou, vou fazer-vos morada. Quer dizer, acho que ele já está preparando um outro planeta para a gente. A gente ou tantas outras moradas que existem no universo. Não, ele mesmo veio, desceu nessa terra e chegou ao ponto de ser crucificado, conviveu entre nós, teve alegrias, teve amigos, teve momentos muito suaves, teve momentos extremos, perdoou a humanidade de seus sofrimentos em cima da cruz. E ele passou por isso. Ou seja, o que será que ele estava querendo dizer? Ele está querendo dizer que tem coisas que a gente tem que passar, não tem como outras pessoas passar por nós. Mas esse seria um sacrifício suave, seria um sacrifício, às vezes a gente fala, nossa, eu vou ter que fazer um sacrifício, já dá um medo que a gente já se paralisa todo, né? Mas será que viver séculos e séculos convivendo com o nosso orgulho e nosso egoísmo não é um sacrifício um pouco maior da nossa personalidade, do nosso eu supremo, que é muito maior que isso? Será que passar por alguns anos aí, às vezes, de dificuldade, que nos abre o coração, não vale a pena para, a partir daí, herdarmos um eu muito maior e podermos ser muito mais felizes dentro da nossa potencialidade maior como espíritos? Então, para a conexão com o Mestre, não se compraz em vícios, né? Paixões, mas amar a liberdade de espírito. Então, que possamos não nos comprazer mais nas paixões, nos vícios, nas coisas que nos prendem ao ciclo inesgotável, quase que infinito de tanto sofrimento. Possamos ir além disso e amarmos a liberdade do espírito, a liberdade que inclui o contato com outros espíritos maiores, outras fraternidades maiores. Então, se for para ser escravo, gente, sejamos escravos de Deus, que é a liberdade maior que podemos ter. Então, obrigado, gente, pela presença, obrigado por compartilhar, por ouvir, e gostaria de ouvir um pouco de vocês. Temos aí 5 minutos, pelo menos, aí de perguntas, respostas, reflexões. O que vocês acharam? Perguntas? Estou vendo 7 mensagens aqui. Estou até curioso para saber o que é. Não são perguntas, não. Ah, bom. A gente achou engraçado, você falou assim, só falta alguns séculos. Falta pouco. Bem pouquinho nela, alguns séculos. Quase nada. É muito pouco. Mas 100 encarnações está tranquilo. Não, umas 3 só. Que isso? 300, né? 3.000. Ai, ai.
Mas se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma observação assim bem particular que ressoou, na verdade, em mim, uma coisa que tu disse a respeito de será que esse não é o momento da gente despertar? Será que não é exatamente essa encarnação que a gente escolheu e conseguiu se planejar para esse despertamento espiritual, né? E eu venho dentro dessa quarentena me questionando bastante, assim, tá, o que eu quero da minha vida, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, qual é a minha paixão no sentido do que realmente me motiva, né? E eu chego a par, assim, falo pro meu marido, se eu pudesse não fazer absolutamente mais nada financeiramente, economicamente, eu só estudaria e me desenvolveria espiritualmente. Era só isso que eu queria fazer. É só isso que eu tenho realmente vontade interna, sabe? A paixão de não a paixão avassaladora, mas aquilo que me esquenta o coração. Sim. De fazer, sabe? Se eu pudesse, não precisasse trabalhar para minha vida financeira futura, para eu me aposentar um dia, né? Eu faria só isso. Eu acho que eu tenho, talvez, ressoou para mim, foi um clique, assim, tu disse isso, e eu disse, tu vê, careca, talvez seja isso, sabe? Por isso que eu tenho essa vontade, necessidade, é uma necessidade mesmo, sabe? Uma necessidade que eu tenho de estar conectada com os assuntos espirituais. Ai, que maravilha. Mas isso é porque a gente passou por uma seca grande aí de alguns séculos, né? E ao mesmo tempo que a gente desenvolveu possibilidades de os nossos corações compreenderem, das nossas mentes compreenderem de uma forma maior, ao mesmo tempo a gente passou por experiências que nos mostraram o que é ficar sem isso. Então, de repente, o Espiritismo ele é uma síntese que põe tudo junto, assim, né? E fala, vamos nessa, gente! Né? Então, bem-vinda para sempre dividir o que você sentir que está transbordando o seu peito, você quer dividir algumas reflexões, algumas coisas. Eu te entendo completamente. Tamo junto, né? É assim que diz. Tamo junto na caminhada, é isso aí. Isso mesmo. A Fran, ela colocou aqui, né, o início da cura, o início da cura, quando já temos necessidade de buscar as coisas do espírito, né? Então, quando a gente chega nessa necessidade de buscar essa cura, é porque, gente, a gente já sofreu muito, né? Várias encarnações de fracassos. Chega, né? Pois é. A gente não pode fracassar nessa. Eu acho que todos nós trazemos essa necessidade de vencer essa, de não ter que sofrer mais. Eu trago muito essa necessidade de também. Quanto eu puder me desenvolver, né, de buscar essa oportunidade que a gente está tendo hoje de ter mesmo esse contato com a doutrina, nos dá essa esperança, né, de melhora. E a gente precisa agora aproveitar, porque, infelizmente, Thaís, a gente não consegue largar o nosso trabalho, né? A gente precisa sobreviver, a gente tem que... Não. Mas talvez a gente não precise de tanto, né? Porque Jesus fala que a gente não precisa tanto supérfluo quanto a gente busca de tantas coisas materiais na nossa vida. Não estou falando que você faz isso, mas em todos nós, a gente pensa muito no material e a gente sempre deixa o espiritual de lado, né? O espiritual vem sempre depois, né? Se eu não tenho material, né? Eu deixo o espiritual, vou lá, cuido do material, e depois depois quando sobra tempo, eu volto para o espiritual. Só que, na verdade, deveria ser o contrário, porque se o espiritual, que é a base, não está bom, todo o resto não funciona. Não, é uma máquina, né? Então, a gente precisa olhar mais hoje. Hoje a gente está tendo essa oportunidade de olhar mais para o espiritual e perceber que é isso realmente que é o que mais importa, que é isso que a gente vai levar quando a gente for quando a gente voltar para a nossa casa, né, espiritual, é isso que a gente vai levar. A gente vai levar nada de material. Então a gente perde muito tempo buscando material e não tem tanto fervor em buscar. Se a gente buscasse o espiritual com
com a mesma força que a gente busca o material, a gente já teria evoluído há muito tempo. Mas ao mesmo tempo eu me debato com aquela percepção que a gente tem que contribuir para a sociedade, a gente também contribui com o nosso trabalho, com os nossos talentos, né? Então, o trabalho, a gente desenvolve a intelectualidade. Eu sou uma pessoa particularmente que gosto muito de estudar, eu sempre estou estudando. Então, eu me sinto de uma posição egoísta se eu não for trabalhar, sabe? É como se eu não contribuísse para a comunidade, para a sociedade, para a criação de valor, né? De progresso, porque a gente tem que progredir nos dois lados, né? A gente tem que progredir o material, a tecnologia, o conhecimento, ciências e tudo mais. E o espiritual, ao mesmo tempo, né? Então, eu não me permito essa opção de não trabalhar mais financeiramente como um trabalho, porque eu acho que a gente tem que dar a nossa contribuição, né? Somos aqui, todos nós aqui estamos em idade produtiva, está todo mundo aqui nesse mesmo período ainda de muitos anos ainda pela frente de trabalho, só que a minha vontade não era mais trabalhar por mais 20 anos, 25 anos. A minha vontade era trabalhar mais 5 anos, garantir o meu mínimo de subsistência financeira e só fazer meu lado espiritual, que é o que eu realmente tenho vontade, mas a minha consciência não me permite, né? Então, eu fico nessa assim, dicotomia, né? Tentando juntar as duas coisas, às vezes não dá certo, mas tento. Gente, tá ótimo o papo, eu queria continuar, mas estamos com o tempo aqui um pouco apertado. São quase 8h10 e a gente tem o Livro dos Espíritos ainda para conversar. Que tal a gente fazer a vibração? Quem quiser participar conosco do Livro dos Espíritos, a gente continua a conversa lá e vamos refletir sobre o lado de lá, né? A gente se desligar de tudo isso, se desligar até do próprio corpo. Esse é o assunto do Livro dos Espíritos. Como é que a gente se desliga do nosso próprio corpo e vai para outra realidade? Então, e temos a vibração maravilhosa aí do Luiz e da Cleide. E desculpa cortar, gente. Eu queria ouvir todos vocês sobre isso mais ainda. Tem mais daqui a pouco. Daqui a pouco a gente continua. Temos até as 9. Então vai lá, Luiz. Luiz e Cleide. Tá bom. Foi o vídeo, né? Luiz e Cleide, vocês ficam conosco até o Livro dos Espíritos aí, que eu quero ouvir de vocês aí. O que vocês acham dessa conversa toda aí? Tem 3 séculos aí, vai ter tempo, né? 3 séculos, né? Tranquilo. Infelizmente, a gente é muito egoísta ainda, né? Precisamos pegar aquilo tudo que a gente lê e aplicar pelo menos um pouquinho, né? Praticar, né? O ser humano é muito egoísta ainda. Então, gente, a gente vai fazer a meditação. Eu peço desculpa porque não tive tempo de fazer outra ainda, mas sempre é maravilhoso e sempre cada vez está de um jeito também. Cada vez a gente vê. Ele fala que é igual, mas sempre está um pouco diferente. Mas de outra forma é maravilhoso. A ideia é a mesma, né? A ideia é da gente poder libertar o nosso espírito um pouco, porque o nosso corpo é prisioneiro, né? O nosso espírito é livre. Além disso, a ideia é de a gente poder mandar um pouco de energia que a gente tem para as pessoas que necessitam. Hoje, eu gostaria de pedir para todos vocês que a gente pensasse um pouco mais naquelas pessoas idosas que de um jeito ou do outro iam morrer, que todo mundo morre, né, como diz o pessoal. Mas essas pessoas que estão morrendo nessas casas, nesses asilos, sem nenhuma assistência. As pessoas morrem, ficam lá 2, 3 dias, não são capazes, não podem ver a família, não podem ver ninguém. E eu posso... eu nem sei se eu tenho o direito de falar que eu posso imaginar a angústia, que eu não tenho a mínima ideia, mas a gente pode tentar ver a angústia de uma pessoa que viveu 80, 90 anos e sabe que vai morrer. De repente, o que passa na cabeça dessa pessoa nos últimos 2, 3 ou 4 ou 5 dias antes de morrer?
Então, a gente poderia, eu sempre rezo para eles, né? A gente pede para o mundo espiritual acompanhá-los o melhor possível, né? E recebê-los do outro lado da melhor forma possível, porque todos nós vamos passar por isso. É